Zain significa coroa e, ao mesmo tempo, armas e sustentar. Esses significados refletem o propósito do Shabbos e do 7º milênio, nos lembrando da supremacia de Deus e oferecendo as ferramentas para superar as adversidades. A crença e a fé em Mashiach nos ajudam a antecipar e preparar para um mundo onde o mal será erradicado e a paz reinará. Het é a letra da vida, de Haim, da raiz Hayá, no qual a letra mais importante é o próprio Het. E há 2 níveis de vida, a vida essencial e a vida que anima. Deus, Ele próprio, está no estado da vida essencial. Seu poder criativo que continuamente permeia toda a realidade é a vida que anima. Het se constrói combinando as 2 letras anteriores, Vav e Zain, com uma linha fina na forma de uma ponte acima, conhecida como Hatoteret, ou corcunda, unindo os paradoxos. A letra Zain, de valor numérico 7, simboliza a 7ª dimensão. No 7º dia, Deus descansou. O 7 é aquilo que insere no mundo material a espiritualidade, o dia do Shabá. O 7º dia é um dia extremamente espiritual. É o dia que representa o Olam Abá. O Shabá é o dia que traz a bênção para todos os outros dias da semana, né? Eu expliquei isso lá no módulo da Sefirot. 7 significa também ciclos completos, a nível material e espiritual. A palavra Zain significa arma. E se você reparar o formato da letra, ela é uma espada. Olha só a imagem. Vou deixar aqui na tela. A pessoa nesse mundo, ela possui algumas guerras. A vida, ela é um combate permanente, se você parar para pensar, né? E o Talmud, ele diz que a prece, ela é um combate, tanto interior como exterior. Lá também diz que a pessoa que iniciou o caminho do alfabeto, Deus irá trazer o sustento como uma dádiva divina. E o sustento, ele é uma guerra que a pessoa ela tem que lutar. Profundo, não? Se por um lado a letra ela representa uma espada, né, e portanto a guerra, como eu falei, por outro lado a sua raiz com as letras Z e N significa alimento ou alimentar-se. Em relação à guerra e ao alimento, são 2 termos totalmente diferentes, né, mas que possuem a mesma raiz. E se você parar para pensar, a falta do pão ela nos conduz à guerra. Os problemas econômicos são uma fonte de muitos conflitos, como a gente vê aí até os dias de hoje. Também podemos dizer que a letra ela é um Vav com uma coroa na cabeça. A letra Vav era aquela que representava várias direções, né, que eu falei no vídeo anterior, ou as 6 dimensões do espaço. Zain, ela vem com o número 7 com o intuito de coordená-las, né? Então, enquanto a 6 designa dimensões sem um centro, 7 vai apontar esse centro. Então, Zain, ele está no centro, é para onde vai todas as direções. 7 designa o tempo, né? E a semana que tem 7 dias. E é no centro que está o Shabá. O Shabá é o 7º dia da semana, né, como eu falei, e ele também está no meio. Porque se você parar para analisar, nós temos 3 dias antes e 3 dias depois do Shabá, né? Então, 3 dias anteriores são aqueles que nos preparam para o Shabá e os 3 dias que seguem e se beneficiam da energia do Shabá. A relação entre a letra Vav e Zain, ela é muito interessante, porque ela pode representar a relação entre o homem e a mulher no dia do Shabá, sendo que a mulher é a coroa do homem, e essa coroa ela está sobre o Vav, que representa o homem, ou seja, ela vem para coroá-lo. Olha que lindo e profundo, né? Ainda em relação ao 7, que representa essa letra, a gente pode citar a Menorá. Para quem não conhece, eu vou colocar aqui a imagem, tá? Ela possui 7 braços, né, e ilumina o templo. E ainda a Bíblia, ela fala dos 7 pilares da sabedoria, né? E também nós podemos citar os 7 pastores de Israel, que seriam Abrão, Isaac, Jacó, Moisés, Arão e José e Davi. Eles representam a santidade através da história. Os 7 planetas que fixam o tempo e são sempre ligados aos 7 dias da semana. Existe até um provérbio que diz que todos os 7
são preciosos, ou seja, 7 é um número especial, né? O 7º dia, o 7º ano, ou o ano sabático, né? Depois de 6 anos comuns, então vem o Shabá na Terra. O ano sabático é aquele que se assemelha mesmo ao Shabá, né? Porque é o ano que nada se faz e nada se cria. O ano sabático, então, ele vem e nos permite nos elevar-nos espiritualmente. E aí, você já teve o seu ano sabático? E aí agora a gente vai citar alguns exemplos de como o número 7 é ligado à santidade, né? Então a gente vai fazer uma análise dos elementos do Shabá, né? Eu ia deixar aqui para vocês pesquisarem, mas eu vou dar essa colher de chá para vocês, tá? Eu vou deixar aqui um quadro com os valores numéricos das letras de novo. Aí vocês tiram um print, tá? Então vamos lá, o pão de Shabá se chama Halá. Ele é formado pelas letras Het, Lamed e Rei e tem um valor numérico de 8 mais 30 mais 5. E aí se você somar, vai dar 43. E aí a gente soma 4 com 3, que fica 7. Na Kabbalah é assim, tá? A gente resume num número só. Vela, né, que também é um elemento do Shabá, e ela se chama Ner em hebraico, né? Formado pelas letras Nun e Resh. E tem um valor numérico de 250, que somando 2 mais 5, a gente cai no número 7. A carne, né, que no hebraico é Basar, ela é formada pelas letras Bet, Shin e Resh. Tem um valor numérico de 502. Você soma o 5 mais o 2, a gente entra aí no 7, novamente. Peixe, que no hebraico se fala Dag, né, formados pelas letras Dalet e Gimel. Tem um valor numérico de 4 mais 3, que também fica 7. Né? O vinho, que no hebraico se fala Yain, né, formado pelas letras Yud, mais Yud e Nun. Né? E tem um valor numérico de 10 mais 10, mais 50, que aí fica 70. A gente tira o 0 e aí fica o 7 novamente. E aí também dizemos sobre os múltiplos de 7. Por exemplo, o número 70, né, nós temos 70 nomes para Jerusalém, né, para a presença divina. E aí até 70 nomes de Deus, né, em todos os seus múltiplos. 7 é o signo da perfeição, né? E aí para quem é cristão, se você lembrar, o número 7 ele aparece bastante lá no Novo Testamento. Inclusive quando Jesus é inquirido por Pedro, né, quantas vezes perdoar? Aí Jesus responde, não 7, mas 70 vezes 7. Letra Het. Para descobrir essa letra, a 8ª letra do alfabeto hebraico, nós começaremos por uma palavra que caracteriza essa letra, Haim, que é vida. Isso é verdade não somente para o homem, mas também para Deus, né? Com frequência, ele é nomeado El Hai, né? Deus vivo. Né? Para o judaísmo, a palavra vida, ou Haim, né? Que vem de Hayá, tem quase sempre o sentido positivo, né? Ao contrário da morte, que geralmente tem um sentido ruim, né? Sendo considerada impura, porque toda coisa impura, de certa forma, ela é morta, né? E aquilo que é saudável tem vida, né? Então Deus é a própria vida e conforme é denominada lá nos Salmos, Ele é a fonte da vida, ou o lugar de onde nasce toda a vida. E assim chamamos Deus de vida, ou o Deus vivo, de quem provém, então, toda a forma de vida. Então quando nós falamos centelha divina, por menor que ela seja, a pessoa ela tem vida dentro de si. Um animal, quando ele está morto, ele é impuro. Mas quando ele está vivo, a vida ela pode se assemelhar à santidade. A vida começou antes mesmo do homem, né? Desde a criação do mundo, né? Quando lá no Gênesis, Deus insuflou em Adão um sopro de vida. Ou ainda lá no Gênesis também, quando nós lemos, e o sopro da vida pairava sob a face das águas. Né? Então vocês podem ver lá no Gênesis, capítulo 1, versículo 3. Em algumas versões pode estar no verso 2, tá? A letra Het, então, ela tem um valor numérico de 8. E esse número 8 ele é muito significativo para o judaísmo, né? É um número do sobrenatural. Também representa o mundo vindouro, tá? Assim como o 7. Ele aparece muitas vezes em conceitos judaicos, né? No grande templo, lá o sumo sacerdote, ele utilizava 8 roupas, diferente do sacerdote, né? Que só usava 4.
O sumo sacerdote, ele era o único que podia entrar no Santo dos Santos, né, o Kodesh Kadoshim, que não deixa de ser ali um simbolismo muito forte do mundo vindouro. Outro exemplo é quando os levitas, eles tocavam. Eram 7 instrumentos, mas também tinha aqueles que cantavam, e a voz, ela também é considerada aí um instrumento. Então a melodia era 8 tipos de sons. O violino tinha 7 cordas, mas está escrito que na chegada do Mashiach ele terá 8. Então, quando nasce também um menino judeu, ele, por exemplo, ele faz aquela cerimônia do Brit Milá, né, que é o pacto da circuncisão, né? E ele é feito no 8º dia após o nascimento. Tudo representado, então, pela letra Het. Aquelas franjas que os judeus eles usam nas vestes, tzitzi, cada lado possui 8 fios. Agora, analisando a forma da letra, segundo os cabalistas, eles dizem que as 2 pernas do Het são, na verdade, a junção de 2 letras Zain, que estão justapostas, né? É a 7ª letra e acima está o Vav, que é a 6ª letra. Uma é a representação da expansão de Deus e a outra a elevação do homem, sendo que o teto dessa letra reúne as 2 grandes dimensões da relação do homem com Deus. As 2 letras em si, Zain e Vav, não tem nada a ver uma com a outra, né? Elas não estão relacionadas entre si. Mas o teto que as reúne, na verdade, define a função de Deus, que é aquele que pode reunir aquilo que não pode ficar junto, ou seja, os paradoxos. Zain é uma arma, né, como eu falei, e agora nós temos 2 armas em Het, como 2 pessoas ali brigando. E a nossa obrigação, nesse momento, é unir essas 2 pessoas, formando então o Het, que simboliza a vida. Essa letra também tem seu formato quase que um quadrado, né? Se você parar para analisar. E se vocês olharem na imagem, ela tem um lado, só um lado aberto, que é embaixo, né? E ela também tem uma pontinha em cima, que é uma coroa. Eu vou indicar aqui na tela para vocês. Isso, na verdade, simboliza que o Het, ele tem uma coroa. E essa coroa, na verdade, ela é um Yud, né? Então, aqui abrindo um parênteses, tá? Algumas letras, eu não falei antes, mas estou falando agora, elas possuem coroas, tá? Eu vou colocar então a imagem aqui. Het mais Yud é Rai, de vida, e é isso que também simboliza essa letra. A pronúncia dessa letra, da letra Het, lembra de pecado, né, que se escreve com as letras Het, Tet e Aleph. Pecado é Het. São iguais na pronúncia, mas não na escrita, porque a forma da letra, ela tem a sua parte superior, né, que eu falei, e essa parte ela não é estável. Mas isso remete que quando uma pessoa ela peca, é porque ela está instável. Então ela está perdendo a sua estabilidade. Então o pecado e a letra Het, eles possuem essa analogia, né? Bem assim profundo, né? Bem cabalístico, né? Pois a pessoa, para não pecar, ela precisa estar com a sua cabeça estável. Como eu falei, Het é a letra da palavra pecado e ela também se encontra na palavra serpente e na palavra Ehad. No Talmud diz assim: En mita bli het, ou ninguém morre sem ter pecado. E a morte, ela é uma consequência do pecado, e com ela, o pecado ela é bem parecida com a letra Rei, né, se você olhar, né, porém, ela só tem uma abertura embaixo, né, e a Rei, ela tem uma abertura em cima e uma embaixo. E essa abertura embaixo, ou seja, você só pode cair. E aí é a sua ambivalência. Ela também vem da palavra Ren, que significa graça. Ela mostra o bem que Deus concede a alguém que não merece. Outra palavra também escrita com essa letra é Hinan, que significa gratitude, né? Que quer dizer que quando essa pessoa ela recebe aquilo que ela não merece, ou seja, a graça, trata-se então de uma forma de gratitude, ela é gratificada. Essa ideia de receber algo gratuito é fundamental no judaísmo, porque sempre existe o sentimento de nada merecer. Por fim, do seu valor numérico, que eu falei lá no começo, né, que é 8, para o judaísmo tem grande importância, 8 representa a transcendência. De acordo com o Talmud, quando chega em tempos messiânicos, durante 7 anos, será o Apocalipse. Mas no 8º ano, o filho de Davi, o Messias, ou o Mashiach ben Davi, se revelará, e aí estaremos verdadeiramente na transcendência. Então, assim, podemos dizer que 7 designa o mundo físico e 8 é aquilo que está além. E é por isso que a cerimônia do Brit Milá corre no 8º dia. Het também é a letra da palavra bondade, Chesed.